Pessoal, muitas informações sobre o que acontece com o tempo ao longo da semana. Vou dividir o vídeo falando especificamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, para que fique mais claro possível para todos vocês. Começa com tempo instável, com possibilidade de ter alguns temporais, depois vai entrando aquela intensa massa de ar frio que eu comentei com vocês nos últimos dias. Tem tudo bem explicado aqui nesse vídeo, dividido pelos 3 estados. Tá bom? Já se inscreveu no canal? Tá quase terminando o mês e a gente tem que chegar a 31 mil inscritos, tá? Então faça isso, se você ainda não fez, compartilhe, chame outras pessoas, faça seu comentário, tome conta do canal. Bora trabalhar! Eu começo as informações falando sobre a parte do Rio Grande do Sul, que tem ao longo desta segunda-feira ainda o dia começando com tempo bastante instável, nuvens carregadas, sobretudo na madrugada, noite de domingo, madrugada de segunda, as primeiras horas da manhã, quando o deslocamento de uma frente fria mantém o tempo mais carregado e pancadas de chuva estão previstas. E aqui é importante, tá? Bem pontualmente, para algumas áreas pode ter ainda alguns temporais. A questão é que dentro da própria segunda-feira, o Rio Grande do Sul começa a ter cada vez mais a entrada da massa de ar frio e isso vai fazendo com que o tempo comece a limpar, ou seja, as nuvens carregadas vão saindo e a gente vai ter o retorno de um tempo mais seco. Começa pelas áreas de fronteira com o Uruguai já no meio da manhã e da tarde para a noite, todo o Rio Grande do Sul já tem um tempo mais seco na segunda-feira. Entrada de vento minuano, um vento mais forte ao longo da segunda, que é um indicativo da chegada da massa de ar frio. Então já na segunda-feira, durante o período da tarde, as temperaturas ficam baixas, abaixo de 20 graus em todo o estado, já começa a esfriar e a gente tem um amanhecer de terça-feira com temperaturas entre, 4, 6 graus em muitos municípios gaúchos, algumas áreas da faixa oeste, Missões, Campanha, alguns pontos do extremo sul, possibilidade de ter alguma geada, tá? Ao amanhecer já da terça-feira, mas a geada é mais no decorrer da quarta, principalmente, porque o Rio Grande do Sul vai ter noites geladas a semana inteira, destaque até para quarta-feira, que deve ser a menor temperatura dessa semana, e as tardes, com a presença do sol, porque tem sol na terça, tem sol na quarta, tem sol na quinta, aí fica um pouco mais agradável, vocês vão perceber isso aos pouquinhos, tá bom? Essa é a condição do Rio Grande do Sul. Vamos falar de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina também tem nessa segunda-feira o deslocamento da frente fria, que é o sistema de chuva. Então nuvens carregadas atuam no estado na segunda-feira, mesmo que intercale alguns períodos de melhoria, uma outra cidade, alguma abertura, tem chuva prevista para o decorrer da segunda-feira em todo o estado catarinense. E aqui atenção, tá? Porque isoladamente poderemos ter alguns temporais, algumas pancadas de chuva um pouco mais fortes. Isso não é a regra, é a exceção para menos áreas, mas tem que ficar atento. Vento sul entra ao longo da segunda-feira com algumas rajadas, especialmente no litoral, em torno de 60, 80 km por hora, aonde mais ventar. Isso é menos áreas, mas tem que ter atenção em relação a isso, que é um indicativo também da entrada da massa de ar frio. As temperaturas na tarde da segunda-feira, elas ficam baixas, especialmente no oeste, na serra e nas áreas do sul. Ao longo da segunda vai esfriando para todo mundo, a última região a ter o resfriamento é o norte catarinense, mas, por exemplo, na noite de segunda para o amanhecer de terça, todo mundo já vai estar com a influência da massa de ar frio, vocês vão perceber a temperatura caindo ao longo da segunda-feira. E aí eu destaco para vocês o seguinte, a terça-feira amanhece gelada, na Serra Catarinense em torno de 0, 2 graus, a gente tem algo em torno dos 5 para os 7 entre o meio oeste e o oeste e um pouco abaixo de 10 nas outras áreas, tudo no amanhecer de terça-feira. Um dia onde o sol aparece, ainda a faixa leste, o litoral e as áreas próximas podem ter alguma chuva passageira, mas ao longo do dia aberturas de sol acontecem e as temperaturas na tarde da terça devem ficar abaixo de 20 graus. Geada, pessoal, na terça alguns pontos de baixada mais localizada entre meio oeste e o oeste
e no decorrer da quarta, principalmente, é o dia que maior tem chance de geada, inclusive no meio oeste, no oeste, na Serra Catarinense. E depois, ao longo da semana, mais localizado mesmo na Serra. Semana deve ter a presença do sol, né? Aos poucos, cada vez mais, a partir de quarta-feira. E aí assim, ó, os catarinenses vão passar a semana inteira tendo noites e manhãs frias e as tardes vão começar a ficar um pouco mais agradáveis, sobretudo na segunda parte da semana. Vamos falar um pouquinho para os paranaenses. Para os nossos amigos do Paraná, a primeira informação da segunda-feira te manda a ter atenção para a questão do tempo mesmo. Frente fria cruzando o estado paranaense, céu carregado e tem previsão então de chuva. Já no período da manhã, ao longo do dia, algumas pancadas de chuva acontecendo. Atenção, porque também há a possibilidade de ter temporais ao longo dessa segunda-feira no Paraná, especialmente ao oeste do estado, no período da madrugada, no período da manhã. Atenção em relação a isso, tanto a volume de chuva quanto até mesmo temporais, tá? Gradativamente, na noite de segunda para terça-feira, as nuvens mais carregadas vão se afastando. A terça tem a presença do sol entre nuvens, apenas a faixa leste, né, litoral, região ainda de Curitiba, especialmente na terça de manhã pode ter alguma chuva, mas a tendência é que aberturas de sol aconteçam também nessa parte do Paraná ao longo pelo menos da terça, e de quarta em diante a gente vai ter mais a presença do sol. Em termos de frio, pessoal, o Paraná começa a sentir temperaturas baixas também mais na noite de segunda para a terça-feira, né, começa a ter influência maior da massa de ar frio e aí, claro, principalmente o amanhecer da terça-feira de temperaturas baixas, abaixo de 10 graus em muitas cidades, 12, 14 para quem está mais perto do estado de São Paulo, mas já na terça-feira à tarde a temperatura não sobe muito, né? Então já começa a ter o frio durante o dia inteiro, aquela característica mais de inverno. E aí o Paraná também tem essa característica, né? A semana inteira, ao amanhecer e o período da tarde, as temperaturas... entre a noite e o amanhecer as temperaturas vão permanecer baixas a semana inteira. Destaque para a quarta e para a quinta, são as madrugadas mais geladas, tá? Abaixo de 10 graus praticamente o Paraná inteiro, mas com o sol aparecendo, ali a partir de quarta-feira as temperaturas já rompem a casa dos 20 graus, vai ficando mais agradável durante as tardes. Só que as noites e as manhãs, a semana inteira tem característica de temperatura baixando. Tá bom? Então tá, um grande abraço para todos vocês e a gente retorna aí numa próxima oportunidade aqui no canal. Se cuidem, até a próxima. Tchau!